transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, eu vou orar. Quando eu oro, tu falas por mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformo. Quando eu oro, Deus me muda. Então eu vou orar, me ajuda, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar. Oh, porque quando eu oro, tu te revelas. Eu vou orar, eu vou orar. A paz de Cristo Jesus, mais uma vez aqui no podcast Bolsa de Mulher. Queremos, é claro, agradecer a você que tem curtido, você que tem compartilhado, né? Você que já se inscreveu no canal e que tem dado para nós e passado para nós também sugestões, né? A Muitas. Josi está aqui conosco, né? A Carol ainda está em viagem, não retornou. Nos Tudo bem. abandonou por um período, né? Mas logo já vai deu estar umas de férias volta. pra ela, né? A gente deixou, né, Josi? Então pode ir. E hoje, em especial, né? Nós temos conosco aqui, para nós é uma grande alegria, estar com o pastor Valmir Nascimento, conferencista da Casa Publicadora, um grande amigo do nosso pastor presidente, pastor Eliezer, né? Ele que está aqui na nossa igreja em Alvorada, veio para um lindo trabalho, gente, vocês não imaginam, né? O lindo trabalho da Escola Bíblica de Jovens, né? Muito proveitoso, foi muito lindo, né? Tudo que Deus fez e a forma como Deus usou o pastor, né, para falar conosco, porque eu digo assim, a escola bíblica é para jovens, né? Mas nós que já passamos dessa faixa etária, também aproveitamos e muito, porque é a palavra do Senhor sendo pregada, né, e falada. Né? Vamos começar, né, pedindo para o pastor se apresentar, de qual cidade é o irmão, né, sobre, né, sua esposa, se tem filhos. Sim. Primeiro dizer da alegria, irmã Felícia, obrigado pelo convite para estar aqui nesse podcast abençoado. Sempre uma alegria poder estar aqui, irmã Felícia, irmã Josi, poder estar aqui na Assembleia de Deus, em Alvorada, do meu amigo, pastor Eliezer, companheiro de caminhada de CPAD. Então, eu sou o pastor Valmir Nascimento, eu venho ali da calorosa cidade de Cuiabá, cidade mais quente do Brasil. Pois é, eu tive a oportunidade de dizer aqui que o Cuiabá é o segundo lugar mais quente do mundo. O primeiro lugar é um vulcão lá na Ásia, né? Jesus. Dá para perceber que o lugar é quente. Mas é uma brincadeira nossa, uma terra acolhedora, uma igreja pujante. Nós servimos a igreja do Senhor, eu sou pastor auxiliar ali, trabalho com a área de educação, auxiliando o nosso pastor. Sou também servidor da Justiça Eleitoral há 20 anos, ou seja, sou jurista, atuo nessa área do direito. Também atuo junto ao Instituto Brasileiro de Direito e Religião, onde inclusive a Carol tem atuado, tem participado ali, demonstrando a importância do direito na perspectiva cristã. Sou casado com a irmã Marcele, que é uma bênção na minha vida. Nós temos 2 filhos, o Vinícius, que está com 20 anos, fazendo faculdade de engenharia. Tive a oportunidade de falar sobre ele um pouco aqui também, engenharia de computação, essa decisão tão difícil que é escolher a universidade. E tem a Bia também, que tem agora 15 anos. Então nós estamos ali em Cuiabá servindo ao Senhor, além também de ser autor de algumas obras, como um comentarista de lições bíblicas da nossa Casa Publicadora. Isso. Gente, vocês viram, né? A bênção que é, né, quando a gente tem homens, né, que estão engajados, né, inclusive falando, né, tudo que tem aprendido através dos livros. Eu coloquei 3 ali, vocês estão vendo, né? Coloquei os 3, mas tem outros 3 aqui depois que eu vou mencionar para vocês,
né? E na escola bíblica de jovens, nós falamos, o pastor falou sobre o livro Na Cova dos Leões. Você tem? Não tem? Não é possível. Tem que ter esse livro na tua biblioteca. Tá? Adquire com a CPAD, entra lá no site da CPAD. Um livro maravilhoso, até eu estava falando para o pastor, né? Que eu já li, eu acho que umas 4, 5, 6 vezes o livro. Que eu leio, depois eu releio, leio de novo, né? Já vou fazer algumas marcações, daqui a pouco eu pego um caderno, faço o resumo, que eu estava falando para o pastor, né? Que o meu olhar, quando eu leio os livros, é sempre olhar para a área feminina, né, Josi? Que é o nosso trabalho aqui com a nossa União Feminina, com a Alfada. E me chamou a atenção várias coisas que o irmão falou na Escola Bíblica de Jovens sobre esse livro Na Cova dos Leões. Então, vamos começar, pastor, assim, qual é a palavra-chave deste livro? Perfeito. Para mim, a palavra-chave do livro de Daniel, Na Cova dos Leões, é fidelidade. Fidelidade é o tema que marca a vida de Daniel. Daniel foi um jovem, saiu com mais ou menos 14 anos, levado cativo ali de Judá para a Babilônia, teve que enfrentar diversos desafios, a sua fé foi colocada em prova, mas o que nós vamos perceber é que ao longo de toda a vida dele, desde quando ele chegou até o final da sua vida, com 90 anos mais ou menos, ele se manteve fiel. Ele serviu ao Senhor em pelo menos 2 impérios, ele foi acusado, foi para a Cova dos Leões e nunca negou a sua fé. Então, a palavra que marca de fato o livro e a vida de Daniel, para mim, se chama fidelidade. E uma outra coisa que o irmão falou também é que ele chegou, né, na Babilônia na faixa de 14, 16 anos. Exato. Na adolescência, né? E a palavra-chave fidelidade. Então, a gente vê a importância, e isso ficou bem vivo ali, né, quando o irmão falou, a importância do ensinamento dos pais para com os filhos. Porque não estava com os pais. Ele estava sozinho, né? Ele estava, claro, obviamente, com os seus 3 amigos, né? Mas a posição dele, quando ele chega naquele lugar, né, de olhar para tudo aquilo, não ter o deslumbre, né, de tu ver aquelas riquezas, né, é como uma oportunidade, né, oportunidade, porque quando eles foram escolhidos, e a gente lendo o texto e se aprofundando, dizendo que deveriam ser jovens, né, perfeitos, bonitos, né, de uma boa aparência, inteligentes e príncipes, né? Então eles eram príncipes do povo, então não eram jovens do povo ali no geral, né? Então eles tinham já uma certa posição quando eles chegam na Babilônia. E ele não se vislumbra com isso, antes pelo contrário, ele vai manter a simplicidade dele, né? E quando ele se posiciona, quem está cuidando deles vê algo diferente em Daniel. Exato. Então eu acredito que quando a gente se posiciona e se coloca, né, e demonstra que realmente está ali entendendo que foi Deus que levou eles para lá, né, ele toma essa posição e Deus engrandece ele. E tem um outro fator ali que o pastor falou e que eu falei já na nossa reunião e nossa consagração com as mulheres. A questão da amizade. Exato. Porque o irmão enfatizou assim, o livro de Daniel mas ele faz questão de mencionar os seus amigos. Como é que essa questão da importância de nós termos verdadeiros amigos ao nosso lado, principalmente quando estamos numa condição o qual estava o Daniel na Babilônia. Perfeito. Acho que essa abordagem inicial ela é importante para nós conhecermos um pouco de Daniel, e eu queria começar exatamente primeiro com enfatizando esse ponto da chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Ele tinha tudo para ser um jovem problemático e dizer por que eu estou aqui, né? Fui tirado, cativo, não fiz nada, a culpa não é minha. Não, mas nós não vemos isso na vida de Daniel. Ele sabia que ele estava ali
por uma questão teológica, ou seja, era um leitor da palavra de Deus e sabia que aquilo era um cumprimento da disciplina de Deus sobre a nação de Israel. Então, passava na cabeça dele o seguinte: olha, eu estou aqui pagando um preço, mas é porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. E isso já traz vários ensinamentos para o jovem, para o cristão. E também esse fato dele ter chegado muito novo ali, né, entre 14 a 17 anos, já chegou preparado. Isso mostra a importância do ensino da palavra de Deus desde muito novo. Ou seja, ele chegou instruído ou pelos seus pais ou pelos rabinos que tinham ali em Judá. E eu disse na minha exposição o seguinte: um curto período de tempo que ele teve aprendendo a palavra de Deus e a lei de Deus definiu toda a vida dele até os 90 anos. E o que nós podemos mencionar, inclusive nesse programa, voltado para as mulheres, para a família como um todo? Vale a pena ensinar os filhos a palavra de Deus. Vale a pena. Um curto espaço de tempo instruindo na palavra do Senhor, né, na sua infância ali, na sua adolescência, vai definir as boas decisões ao longo da vida. E a amizade Sim. é crucial. A amizade ali, o tema da amizade é um tema que perpassa o livro de Daniel também. Então ele teve amigos, pessoas, homens fiéis com ele, que estiveram com ele nos momentos da dificuldade, e um momento especial, que é aquele momento da fornalha ardente. Eu fiz questão de enfatizar que Daniel, ele desaparece para colocar como destaque, como protagonistas, os seus amigos. Isso mostra que aquela amizade não era uma amizade de que vale somente a mim, ou seja, a minha pessoa. O outro também tem importância. Então, hoje, quando nós falamos de vida cristã, relacionamento na igreja, nós precisamos desenvolver essa teologia da amizade. Mas não é aquele amigo que nós chamamos só para comer uma pizza e tomar uma Coca-Cola. É verdade. É Aquele que exerce uma boa influência, né? Exato, uma boa influência. Aquele amigo, é interessante perceber que na primeira prova que Daniel passou, que é quando Nabucodonosor tem aquele sonho, ele não sabe o sentido daquele sonho, até esquece. A Bíblia vai dizer que quando Daniel é chamado, a primeira coisa que ele faz é chamar os seus amigos. O que eles fazem? Vão orar. Amigos de oração. Amigos de oração. Oração. Isso é importantíssimo na vida cristã. A vida cristã, ela não é solitária. Ninguém vence as batalhas sozinhos. Nós estamos em uma comunidade de fé. E a vida de Daniel nos mostra isso. Mostra que ele é o protagonista, mas ele não é um herói solitário. Até porque Sim. não existem heróis solitários na vida cristã. Nós precisamos de companheiros que orem conosco, leem a palavra de Deus conosco, e no momento de dificuldade nós vamos ser socorridos por eles ou vamos ajudá-los também a caminhar com o Senhor. Isso. E uma outra coisa bem importante, né? O irmão estava falando, tem uma palavra que eu já pesquei, né? Que é a questão da disciplina, né? Quando o irmão falou na disciplina. Será que hoje está faltando essa questão de hábitos e disciplina no nosso meio cristão, onde as redes sociais estão tomando conta? E teve perguntas dos jovens, foi bem interessante. Muito inteligentes, né? Bem inteligentes. Essa geração Aí, é muito boa. aí diz, como é que eu faço para orar 3 vezes por dia? Essa pergunta ficou marcada. Para mim, pelo menos. Como é que eu faço para orar 3 vezes ao dia? Que nem Daniel, às vezes eu até esqueço de orar antes do almoço. Meu Deus. Não, a pergunta ficou assim que me pegou, né? Aí, será que realmente não falta essa questão dos hábitos e da disciplina, onde as redes sociais tomaram conta, como eu estava dizendo, e aí vem aquela questão, mas eu não tenho tempo. Eu tenho para ler a Bíblia, porque eu não tenho tempo para ler um livro, porque eu não tenho tempo. Sim, mas como é que tem tempo para as redes sociais, para ficar batendo papo, muitas vezes conversa que não leva para lugar nenhum, no WhatsApp, Instagram e TikTok, enfim. Será que não está se perdendo essa questão de eu ter ser disciplinado? Eu preciso ter um momento a sós com Deus, né? Que eu sempre digo, quando a gente faz um propósito de orar, dá sono, dá dor de cabeça, tu tá lendo, guerra, né? parece que as vistas... É uma batalha. Aí tu vai abrir a Bíblia, parece que as vistas começam tudo a embaralhar. Aí, mas para assistir uma Netflix ou ficar no celular, tá tudo tranquilo.
né? Será que isso não está faltando também, não só na vida do jovem, que ontem, claro, o aspecto era jovens, mas não está faltando nas famílias essa questão da disciplina e da criação de hábitos, como eu tenho o hábito de escovar os dentes, pentear meu cabelo, tomar meu banho, me arrumar, eu tenho horário para a escola, eu tenho horário para o meu trabalho. Será que isso não está se perdendo no meio cristão? Perfeito. O livro de Daniel, ele é tão atemporal que ele traz princípios exatamente para lidar com isso também, ou seja, essa chamada falta de tempo e também a sedução das redes sociais. Eu disse que quando Daniel chega na Babilônia, a Babilônia é uma cidade orientada às imagens, ou seja, a beleza e a estética. Essa era a ideia, tanto que nós temos o chamado Jardim Suspensos da Babilônia. Então a ideia era captar a atenção pelas imagens. E não é isso que nós vemos nas redes sociais, através de imagem, através de vídeos curtos, e que a pessoa passa o dia todo ali, vídeos de segundos, 1 minuto, e de repente passou, e o dia foi... Nem sente, né? E nem sente, nem percebeu. E de repente, geralmente diz exatamente isso. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Por quê? Porque lhe falta disciplina. Primeiro, o que eu sempre destaco quando alguém diz o seguinte: eu não tenho tempo. Eu digo que quando a pessoa diz eu não tenho tempo, ela está dizendo assim, eu não priorizei aquilo. Nós sempre temos tempo para aquilo que nós priorizamos. Se eu priorizo a leitura da Bíblia, eu terei tempo para a leitura da Bíblia. Essa é a chave. Não é isso? Se eu tenho tempo para a minha família, se eu priorizo a minha família, eu sempre terei Tu tempo. vai dar um jeito. Eu vou dar o jeito, Sim. porque eu priorizei Sim. aquilo. Ou seja, eu coloquei como uma prioridade na minha É o vida. quanto tu valoriza Exato, aquilo. e esse é o ponto. Inclusive, eu tenho um trabalho que eu já até escrevi, estou meditando cada vez mais, que eu chamo isso da virtude da ordem. A ordem é como nós ordenamos a nossa vida afetivamente e também temporalmente, as coisas que estão ao meu lado. Por exemplo, aqui nós temos a virtude da ordem, está tudo organizado. Isso indica também as pessoas que estão próximas a mim e aquelas que estão mais longe. Nós organizamos a vida também no que diz respeito ao tempo. E como que nós organizamos o nosso tempo? Priorizando. O que nós priorizamos? O que a gente valoriza. Aquilo que valoriza, aquilo que nós damos mais valor. O Agostinho, ele tinha uma frase que ele dizia: o nosso coração pende para aquilo que tem mais valor. Então, quando nós falamos que nós não temos tempo, nós estamos dizendo, eu não dei valor àquilo. Isso para mim é significativo e nos leva realmente a refletir a questão da disciplina e do hábito. Disciplina é o que nós mais utilizamos para dizer o seguinte: olha, eu ordenei a minha vida e vou ser disciplinado na minha vida de oração. 3 vezes ao dia, 1 vez ao dia, eu vou ler a palavra. O hábito é o mais importante para isso. Ou seja, o hábito é aquilo que nós fazemos de tal modo que nós valorizamos a prática. E alguém quando diz assim, mas eu não consigo fazer isso. O hábito, ele é tão interessante porque quanto mais você faz, mais você quer fazer. Então, Mais natural aquilo vai se tornando. vai se assim, né? tornando natural. Eu sempre dou o exemplo da caminhada. Uma pessoa que tem uma dificuldade para caminhar, por exemplo, lá, questão de saúde, né? Sim. Primeiro dia difícil, segundo dia difícil, terceiro dia continua difícil, mas a partir da segunda semana, quando o seu corpo vai se habituando, você sente aquela necessidade. Porque na medida que você faz, isso vem de Aristóteles, e a Bíblia também vai destacar isso, quanto mais você faz, isso gera desejo de você fazer novamente. A coisa não é mais mecânica. Então, isso também se aplica na vida espiritual. Aí eu tenho dificuldade de ler a Bíblia e de orar. Leia um pouquinho hoje. Amanhã você lê mais um pouquinho, porque de pouco em pouco isso tem um poder atômico. Daqui a um mês você está lendo mais e orando mais. Comece com pouca coisa, porque lá no final isso vai agregar e vai redundar em bênção. Mas nós não podemos dizer que eu não tive tempo. É verdade, eu não tive prioridade. Essa desculpa não serve, com certeza. E tem uma outra questão também que eu vejo no livro de Daniel, pastor, é a questão da identidade. Porque assim que eles chegaram, o que foi dito para eles? Vocês vão passar 3 anos, né, numa universidade, onde vocês vão ser ensinados sobre a cultura, o idioma, enfim, sobre tudo, né? Os costumes daquele lugar. E uma das coisas que foi feito também foi o quê? Trocar o nome deles. Isso. Né? Tanto de Daniel como dos seus amigos. Mas essa questão da identidade foi trocado o nome
Mas eles não deixaram que isso influenciasse de tal forma que eles continuaram sendo Daniel. Isso. Eles continuaram sendo homens fiéis a Deus. E hoje, uma das coisas que mais Satanás está querendo fazer com as nossas crianças, nossos adolescentes, jovens e também adultos, né? É a questão da identidade. Como é que eu trabalho isso quando pessoas mesmo no meio evangélico, né, são tão bombardeados e que começam a questionar sua própria identidade, né? Começam a questionar se realmente elas nasceram para aquilo, se realmente elas são um projeto de Deus. Como é que eu trabalho essa questão, já que isso ficou muito bem definido para Daniel e os seus amigos na Babilônia, como o senhor disse, ele chegou com 14 anos e foi fiel ao Senhor até os seus 90 anos. Daniel foi Daniel até o fim. Isso. Constância. Constância. É interessante que quando chega no final do livro de Daniel, é o último versículo do livro de Daniel, ele diz assim, Deus falando para Daniel, vai até o fim. Eu acho essa palavra tão bonita, tão forte, que mostra verdade. Daniel começa lá no início e ainda Deus, lá no final ainda fala, vai até o fim, Daniel. Porque isso mostra realmente a constância, a persistência, ou seja, seguindo o propósito do Senhor. E, de fato, o aspecto central, quando nós olhamos ali a vida de Daniel, é tratar o tema da identidade, ou seja, os valores que ele tinha a partir daquilo que havia recebido do Senhor, através dos ensinamentos da palavra de Deus. E o que é identidade para nós? Identidade é aquilo que nos dá significado. Identidade é aquilo que nos define, ou seja, a minha identidade é o que dá o meu significado enquanto pessoa, enquanto crente no aspecto espiritual e enquanto pessoa do ponto de vista antropológico, ou seja, as minhas características do ponto de vista da sexualidade, que eu nasci com essas características porque Deus me deu. E de fato nós vivemos em uma sociedade pós-moderna em que essa ideia de identidade ela é cada vez mais deixada de lado. Nós vivemos uma sociedade, segundo um polonês já falecido, a modernidade líquida, ou seja, nós temos uma sociedade que é muito fluida, os valores eles mudam, Relativos, né? é Exato. muito relativo, Relativismo. então, ou seja, você não pode ter uma identidade, você adequa os seus valores de acordo com o contexto, de acordo com a onda do momento. É por isso que o cristão ele é criticado, porque o cristão naturalmente, a partir da palavra de Deus, tem uma identidade muito própria, muito fixa, ou seja, os valores e os princípios que Deus nos estabeleceu. E o grande desafio para o cristão, para a família cristã, é manter essa identidade. E qual que foi o desafio de Daniel e é o nosso desafio hoje? É nós realmente sempre mostrarmos para o mundo que, primeiro, nós temos uma identidade e que é melhor ter uma identidade do que ter uma não identidade, uma identidade fluida. Porque as pessoas que adotam uma ideia de uma identidade fluida, que você muda com o passar do tempo, as pesquisas do ponto de vista científico e da psicologia mostram que a tendência a desordens emocionais é muito maior. Quando você tem uma identidade, isso lhe dá segurança espiritual e também segurança psicológica. E Daniel tinha isso muito claro juntamente com seus amigos. E de fato, Nabucodonosor utilizou pelo menos 2 estratégias para fazer com que ele mudasse a sua identidade. Primeiro, um processo de reeducação, por meio de um processo educacional durante 3 anos. E como nós falamos, ele se submeteu à sua identidade, a esse estudo, mas não deixou se influenciar pela letra dos caldeus. E em segundo lugar, mudaram seus nomes. Os seus nomes que vinham de Judá adoravam a Deus e todos os seus nomes agora tinham a intenção de adorar os deuses da Babilônia. Inclusive, Daniel se transformou em Beltesazar. E o que eu digo e disse na minha exposição e digo no meu livro? Mudaram os nomes deles, mas não mudaram as identidades deles. A mesma coisa acontece conosco hoje. O mundo pode realmente nos criticar, pode mudar a nossa denominação, falar que nós somos evangélicos, gospels ou qualquer outra coisa, ultrapassados. Podem nos taxar da forma como queiram, mas uma coisa é certa, não vão mudar as nossas identidades. E o nosso papel como igreja é demonstrar isso para os nossos familiares, para os nossos filhos, que é importante biblicamente, mas como pessoa. Uma pessoa que muda
com o passar do tempo, os seus valores é como um camaleão. Ele nunca tem um ponto fixo. E a Bíblia é importante para estabelecer essa base de vida. É verdade. Pois então, gente, você não tem noção do que vai ser terminar esse podcast, né? Já foi? Foi, já foi? Nosso tempo já foi, né? Mas o que eu vou dizer para ti? Adquire o livro, leia com calma, tranquilidade, né? No livro também tem as redes sociais do pastor Valmir. Você pode assistir também ele, né, no YouTube, né, pregações, explanações. Ele tem também no YouTube, ele fala também sobre o seu livro, Na Cova, né, Daniel, Na Cova dos Leões. Então fica aqui minha gratidão, pastor, que Deus lhe abençoe grandemente, né? O senhor, sua esposa, seus filhos, né? Nossa gratidão. A Josi também. Foi uma honra. E também o Maurício, vocês sabem, né? O Maurício, a gente já tirou um pouquinho dos bastidores, já esteve aqui sentadinho com a gente, mas ele está ali. E nossa gratidão a você, né? Que vai compartilhar, vai comprar o livro, né? E tem coisas assim, ó, que você vai poder conversar com os seus filhos, não é? As crianças gostam da história de Daniel e ali tem muita coisa que o pastor vai esmiuçando para nós e vai nos trazendo, né, algumas explicações, né, que trazem, né, bênção para as nossas vidas. Então, fica a nossa gratidão, continue curtindo, compartilhando e também envie assuntos que você queira que a gente traga alguém aqui para a gente bater um papo. Ok, gente? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.